Desigualdades irracionales. Pérez Royo tiene una frase muy interesante que la citaban hace rato, en el sentido de el derecho a la igualdad es, en el marco de la libertad, el derecho a ser diferentes, ¿verdad? Ok, pero además no se necesita solo de igualdad y de libertad, también se necesita de derechos prestacionales universales que se reconozcan en condiciones de universalidad, de calidad y de integralidad. Y hago un breve ejemplo de 10 segundos para explicarlo. Si yo me bajara del podium y me acercara acá y siguiera mi exposición, pero bajando el volumen, estaría dando la exposición, ¿cierto? ¿Me oyen allá? Sí, poquito, ¿no? Estaría dando la exposición. Pero si no la hago de manera universal, si no le llego a todos, estoy violando los derechos prestacionales, porque no lo estoy garantizando el acceso de todas las personas al mismo derecho. ¿Me explico? Por eso cuando el Estado nos educa, nos debe educar a todos en condiciones óptimas, porque el Estado constitucional lo que promueve es la optimización de la promesa constitucional. Y finalmente los derechos de tercera generación, no solo lo que me da, sino el derecho a la progresividad, al mejoramiento de la calidad de vida. Incluso hablamos hoy día del derecho a la paz, del derecho a la ciudad, ¿ok? A establecer un hábitat idóneo para que todos podamos gozar de las libertades y de los derechos prestacionales en las mejores condiciones posibles. Concluyo entonces esto, mi exposición haciendo una referencia a la profesora Susana, que lamentablemente no está acá, pero que certeramente hacía mención al origen histórico del derecho, del Estado constitucional, ¿no? Y ciertamente tuvo su origen histórico, pero no podemos ver al Estado constitucional como un modelo que ya se consolidó teóricamente, porque todos los días hay que constatarlo en la praxis. Como dice el maestro Gossaini, los derechos que no se aplican no tienen utilidad, ¿verdad? El profesor Bielsa, y con esto concluyo, tendría una frase extraordinaria, que es: el derecho que no se aplica, en este caso los derechos fundamentales que no se disfrutan, son como un medicamento que pese a su bondad, no es suministrado al enfermo, ¿cierto? ¿De qué sirven los derechos en la Carta Política si nosotros no los constatamos en la realidad? Absolutamente de nada. Muchas gracias por su atención. Bien, agradecemos al doctor Blanco Guzmán por su interesante exposición y procedo a presentar a nuestro siguiente ponente. Él es el doctor Sergio Tibirizá. Él es de Brasil, es doctor en Sistema Constitucional de Garantías, profesor titular de Teoría General del Estado, es también profesor de Derecho Internacional Público, de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho, de Brasil. Su ponencia se denomina Inconstitucionalidad por arrastramiento frente al control constitucional concentrado brasileño. Por favor. Buenas tardes a todos. Yo espero que mi ponencia se ponga acá para que possamos seguir. Un saludo especial à mesa. Bien, o tema que escolhi é um trabalho que há muito tempo tenho pesquisado, a inconstitucionalidade por arrastre ou conexão. Em Brasil se fala arrastamento, pero acá há resumo sobre a supremacia da ordem constitucional, conceito, evolução e outras coisas mais. Mas pelo tempo nós vamos passar por estes e vamos adiantar a questão. Inicialmente falei sobre o controle de constitucionalidade, o rol, o sistema legal, a necessidade de se preservar a hierarquia normativa e a criação de mecanismos eficientes na defesa constitucional. Posteriormente, eu falei sobre os princípios e os tratados, também falando sobre a Constituição material e a Constituição formal. Posteriormente, faço conceito das origens do controle de constitucionalidade e depois
hablo sobre o controle de constitucionalidade em Brasil. O controle repressivo, o controle difuso, que segue o modelo estadunidense. Bem, voltamos acá. Em Brasil, a Constituição, no caso brasileiro, o controle difuso, a existência se houve desde a época imperial. O controle concentrado, somente no século XX, começou em Brasil. Bem, depois de isto, hablo sobre a inconstitucionalidade formal e material e o texto normativo, que pode ser totalmente inconstitucional ou parcialmente constitucional. Bem, depois hablo aqui sobre as constituições do Brasil. A imperial, que não havia controle pela existência de poder moderador. Depois, a Constituição republicana, de grande influência estadunidense. Seguinte é a Constituição que mantém o controle difuso, em 1934. A Constituição de 37, uma Constituição ditatorial. A Constituição de 46, onde o artigo 8º traz algumas questões de controle concentrado, até alcançarmos o regime de ditadura, novamente em Brasil, onde os militares têm a concentração do poder e elegem os generais como poder executivo. E, finalmente, chegou a Constituição de 88, onde eu vou falar sobre o tema. O poder constituinte originário trouxe a ação direta de inconstitucionalidade de lei. Posteriormente, outras duas ações vieram. E o controle difuso também havia previsão de controle difuso e também controle preventivo. Portanto, o Brasil há um controle misto. Mas este é o tema que eu escolhi para falar. A inconstitucionalidade por arrastre. O controle concentrado. A inconstitucionalidade por arrastre ou conexão é algo que se quedou ao Brasil recentemente e traz algumas questões muito importantes. Essa possibilidade da inconstitucionalidade por conexão, quando uma norma municipal ou uma norma estadual tem uma conexão com a norma que foi declarada inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal e há uma inconstitucionalidade por arrastamento ou por conexão. Há algumas inovações no Brasil, por este são os pontos principais que trago nesse trabalho. Essa inconstitucionalidade acrescenta a solidez das decisões da Suprema Corte, elimina as incoerências resultantes das análises das normas em abstrato e também evita conflito entre princípios constitucionais. Há também, no arrasto das Constituições, esses exemplos de sentenças que inovam. A ação direta de inconstitucionalidade do Estado de Paraná, a outra ação direta de inconstitucionalidade de Pernambuco e outra do Distrito Federal de Brasília. Com essas três ações diretas de inconstitucionalidade, se pode notar que há um câmbio na Suprema Corte brasileira e esse câmbio eu trago as conclusões. As principais são que há uma necessária harmonia entre os poderes. As decisões são claras que há a necessidade desta harmonia. Uma outra coisa que é muito importante são que as normas secundárias devem estar conforme os direitos dos tratados de direitos humanos vigentes no Brasil. E também fica claro que o Supremo Federal Brasileiro utiliza da ponderação para aclarar a aplicação de los princípios de arrastre ou conexão em seus julgados. E, finalmente, que a revisão constitucional
alcança todas as esferas da federação, incluindo as normas municipais, com efeito erga omnes. Eram essas as conclusões. Agradeço e peço perdão pelo meu portunhol. Bien, le agradecemos al doctor su participación y procedo a presentar a nuestro siguiente ponente. Es Handel Martins Díaz, es abogado en Brasil, es maestro en Derecho Procesal Penal por la Universidad Federal de Río Grande, doctorando en Derecho Procesal Penal por la Universidad de Sao Paulo, profesor del Centro Universitario Metodista y miembro de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. Buenos días a todos. Hasta las 14 horas es buenos días acá, ¿no? ¿Correcto? ¿Correcto o no? Entonces, buenas tardes a todos y a todas. Primeiramente, cumprimento a professora Johanna Del Rio, por la qual cumprimento a todos os integrantes da mesa. Cumprimento o professor Vicente Fernandes, por lo qual cumprimento a todos os integrantes da Associação Mundial de Justiça Constitucional. Cumprimento os demais acadêmicos aqui presentes, e de forma muito especial, cumprimento a todos os estudantes, as estudantes de Direito. É um prazer estar aqui em México, em este hermoso campus. Poucos países, poucos pueblos são tão carinos e receptivos como é o pueblo mexicano. E dessa forma, reitero a minha satisfação de estar aqui em este importante congresso, em lo qual pretendo falar um pouquinho sobre o amicus curiae em o sistema de controle de constitucionalidade brasileiro. Cadê meu... Que bueno, não. El amicus curiae, amigo da corte, ou amigo do tribunal, consiste em el terceiro que, em hipóteses admitidas, intervém em el processo para opinar ou prestar informações a respeito de la contenda judicial, sobre a qual, em princípio, não tem relação ou interesse próprio. Posto que tem origem em el processo civil romano e ha tenido impulso ao direito medieval inglês, ha sido solamente ao direito norte-americano que el amicus curiae ha conquistado um novo status. El amicus curiae ha deixado de ter apenas uma função meramente informativa e suplementária para assumir também a defesa de los interesses não representados por las partes, especialmente dos interesses coletivos. O virtuoso facto de permitir a ampliação do debate processal em causas de repercussão ha hecho com que este instituto processal fosse incorporado em ordenamentos jurídicos de vários países, inclusive em los de família romano-canônica, como é o caso de Brasil, de México e em outros países de Latinoamérica. A figura de amicus curiae ha sido introduzida ao direito brasileiro há relativamente pouco tempo. A primeira lei a consagrar foi a Lei 6.616 de 1978, la qual adicionado à Lei 6.385, que dispõe sobre o mercado de valores mobiliários, a possibilidade de la Comissão de Valores Mobiliários intervenir em processos que tenham por objetivo matéria incluída em sua competência. A intenção do legislador ha sido conferir uma missão fiscalizadora a esta autarquia federal, que tem a função de disciplinar
normatizar e fiscalizar a atuação de los diversos integrantes del mercado mobiliário. La segunda lei ha sido a Lei 8.884 de 1994. Inspirada em la primeira, esta lei ha estabelecido que o Conselho Administrativo de Defensa Econômica, autarquia federal com a missão de zelar pela livre concorrência em el mercado, pode intervenir como amicus curiae. Em 2011, a Lei 8.884 ha sido sucedida por a Lei 12.529, que regula o sistema brasileiro de defesa da concorrência. Pero ha sido mantenida esta hipótese de intervenção. A terceira lei ha sido a Lei 9.279 de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à la propriedade industrial. A lei prevê a possibilidade de intervenir como amicus curiae o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, para fiscalizar em juízo os direitos de propriedade intelectual para a indústria, posto que, novamente sem o nome de amicus curiae, mais uma vez o legislador ha autorizado na autarquia federal a desempenhar poder de polícia, fiscalizando o andamento de los processos judiciais relativos a matérias de sua área de actuação. Em 1997, duas novas e polêmicas hipóteses han sido positivadas por meio da Lei 9.469. Esta lei prevê que a União pode intervenir em qualquer causa em que figure como autora ou demandada, autarquia, fundação pública, sociedade de economia mixta e empresa pública federal, assim como as pessoas jurídicas de direito público em geral, podem intervenir em qualquer causa cuja decisão poderá ter reflexos de natureza econômica, aunque indirectos. A partir do ano 2000, como consequência do movimento de objetivação do processo civil brasileiro, o amicus curiae ha assumido novo e relevante papel em nosso sistema processal. Várias leis han passado a prever o Instituto, inclusive em âmbito do controle de constitucionalidade. Em el Brasil, o controle de constitucionalidade repressivo realizado por el Poder Judicial é misto, havendo tanto o controle difuso quanto o controle concentrado, como ha hablado pelo professor Sérgio Tibiriçá. Em novembro de 1999, a Lei 9.868 ha alterado o artículo 482 do Código de Procedimento Civil Brasileiro, para o efeito de admitir a participação de amicus curiae em el incidente de inconstitucionalidade em los tribunais, além do Ministério Público e da persona jurídica de direito público responsável por la edição de la lei questionada. A lei ha permitido que todos os legitimados, para proponer ações de controle concentrado de constitucionalidade, também podem intervenir como amicus curiae em los incidentes de constitucionalidade em los tribunais. E são muitos os legitimados para esta ação. O presidente da República, a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara de los Deputados, as mesas de assembleias legislativas de los estados, a mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal, os governadores de los estados, o governador do Distrito Federal, o Procurador-General da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, os partidos políticos com representação em el Congresso Nacional, as confederações sindicais e as entidades de classe de âmbito nacional. E mais, considerando a relevância da matéria e a representatividade do postulante, o relator pode admitir como amicus curiae a manifestação de qualquer outro órgão ou entidade.
La representatividad está relacionada con la posibilidad de los miembros del órgano o entidad ser afectado por la decisión o simplesmente por su interés institucional en el tema en discusión. Y la relevancia de la materia se refiere a su complexidad y a la extensión de los efectos de la decisión sobre la sociedad o sobre una importante parcela de la sociedad. Aunque el Supremo Tribunal Federal, la Suprema Corte Brasileña, ya permitisse la participación del amicus curiae, ha sido por la Lei 9.868 que foi positivada esta possibilidade. Como o controle incidental, sendo relevante na matéria, qualquer órgão ou entidade representativa pode plantear o ingresso em los autos, sendo atribuição do relator decidirlo em decisão irrecorrível. Em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou de circunstância de facto, bem como de notória insuficiência de las informações existentes em los autos, pode o relator requerer informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para emitir parecer sobre a questão. Aún pode fijar um prazo para escuchar declarações de pessoas com experiência e autoridade em la matéria em audiência pública. O legislador ha ampliado os canais de comunicação com o Supremo Tribunal Federal, incluindo instrumentos tradicionais, como a perícia e as requisições de informações a los tribunales. Además, ha ampliado as formas de fomentar o debate com a designação de audiência pública e a autorização de manifestação, voluntária ou por requisição judicial, de terceiros portadores de interesse sobre a causa. Sem embargo, de la forma escrita, o amicus curiae pode manifestar-se oralmente, tanto durante a audiência pública como em la sessão de juízo por meio de sustentação oral. Sua manifestação pode referir-se a questões de direito, a questões de facto ou a la interpretação de la norma em discussão. Em la linha, eu he recebido a tarjeta amarilla. É necessário concluir antes de receber a tarjeta roja. Estou concluindo. Em la linha política de pluralizar os debates constitucionais mediante a ampliação de la participação de todos os sectores envueltos, o Supremo Tribunal Federal vem admitindo o ingresso de amicus curiae hasta la data de la remessa de los autos a la mesa para el juicio. La ideia de la democracia, considerada a matriz del princípio del contraditório, é que inspira a necessidade de que as decisões del poder judicial esperem la voluntad del pueblo, estén de acordo com os valores adoptados por la sociedade, em grande parte assumidos expressa e explicitamente por la Constituição. É possível também se atribuir relevância à figura del amicus curiae a partir de uma óptica ligada ao princípio del contraditório em seu sentido mais pleno, em el contexto de um processo mais cooperativo. Se trata de um representante que deve estar presente, manifestar-se, fornecer elementos para a formação de la convicção necessária para a decisão judicial. La contribuição del amicus curiae permite que o magistrado medite sobre a realidade subyacente a la causa e os efeitos de sua decisão, encontrando a interpretação constitucional mais adequada. Em outras palavras, a participação del amicus curiae democratiza, mas o verbo democratizar? Democratiza, gracias. Democratiza o procedimento e legitima a decisão judicial. Por supuesto, como afirma Peter Hebel, com a abertura do poder judicial a los mais diversos segmentos da sociedade,
proporcionando maior reflexão sobre as leis que provocam acentuadas controvérsias. A sociedade se torna mais aberta e livre, porque todos estão potencial e actualmente aptos a oferecer alternativas para a interpretação constitucional. Muitas graças por la atenção de ustedes. Martins, en particular porque comparte esta experiencia en Brasil, dado que únicamente en toda Latinoamérica hay 3 países federados igual que México, que es Brasil, Argentina y precisamente México. Bien, por último, en este orden de presentación voy a permitirme presentar al doctor Raúl Montoya Zamora. Él es director de la Facultad de Derecho de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Su ponencia se denomina Hacia un Estado constitucional y convencionalidad del derecho. Muy bien. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. En primer lugar, quiero agradecer muy amablemente a la Asociación Mundial de Justicia Constitucional y al Tecnológico de Monterrey por todas sus finas atenciones. En verdad es que se siente uno como en su casa. También quiero agradecer a ustedes su permanencia ya después de varias horas de estas mesas de discusión, de análisis. Yo creo que ya están como que muy al pendientes de salir. Trataré de ser muy breve. La ponencia la denomino hacia un Estado constitucional y convencional de derecho, pero lo aterrizo en el caso mexicano. Trato de fundamentar que a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, de la que mucho se ha hablado a lo largo de esta jornada, permite a México, al Estado mexicano, iniciar el proceso de tránsito hacia ese Estado constitucional y convencional de derecho. ¿De qué premisas parto? Están perfectamente desarrolladas en el trabajo de investigación. Primero hago una distinción entre la fórmula Estado de Derecho y la fórmula Estado constitucional de derecho. Posteriormente explico el tema del Estado convencional de derecho, que viene siendo una evolución que tiene el Estado constitucional para llegar hasta nuestros días. Posteriormente se analiza lo que fue la reforma constitucional en materia de derechos humanos, los cambios más importantes que trajo consigo esta reforma constitucional, y se concluye con esas respuestas. ¿Por qué permite esta reforma iniciar el proceso de transición hacia el Estado constitucional y hacia el Estado convencional de derecho? No me voy a detener mucho en estas explicaciones teóricas, están perfectamente precisadas.